Graça e paz, que a paz do Eterno esteja com todos vocês. Vocês estão no canal Luz Sem Fronteira. Meu nome é André Macedo. Temos um propósito lindo em nossos corações que Deus colocou, que é fazer o estudo da Bíblia, capa a capa, tá bom? De uma maneira simples, de uma maneira que a gente possa aqui degustar junto e crescer junto em vossa palavra. Não sou líder religioso, não sou pastor, né? Muito menos tenho curso de teologia. Somente um amante da palavra. Eu creio que Deus vai nos dar discernimento para que a gente possa fazer esse estudo junto aqui, tá bom? Vamos para cima? Hoje a gente vai ler Gênesis capítulo 7. Então já prepara seu cafezinho, já prepara sua caneta, já prepara sua Bíblia, marca texto, que a gente vai, ó, com tudo. Mas antes, vamos fazer uma oração? Senhor, meu Deus, meu Pai, te coloco este momento, Papai do céu, nossas preces. Papai do céu, venha, Papai do céu, estar nesse momento nos dando discernimento da palavra. Papai do céu, faça-nos entender, Papai do céu, tudo aquilo que o Senhor quer que entendamos. Ó Senhor, coloca no coração desses seus filhos, ó Pai, desejo, Papai do céu, por se alimentar cada vez mais de Ti. Nos ensina a nos aproximar, a ter intimidade contigo, Pai. Abençoe todas as famílias que estão ouvindo, que a gente possa, Papai do céu, ser perseverante nesta leitura até o final da Bíblia. Assim que eu te louvo e agradeço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos para cima? Vamos lá em Gênesis capítulo 7, verso 1, inicia assim: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Depois de muitos anos, gente, depois da construção e obediência, chega um momento aguardado agora para Noé, né? O chamado agora não era mais para construir, era para entrar. E isso é poderoso, porque mostra que existe tempo de preparação e existe tempo também de cumprimento. Deus chama Noé e sua família para dentro da arca. Então a expressão aqui é toda a tua casa, né? Revela algo muito importante essa expressão. A fé e a liderança espiritual de Noé alcançaram a sua família. E aí fica uma provocação para a gente. Será que a gente tem fé suficiente para que as nossas orações e a nossa fé alcance todos os membros da nossa família? E a palavra justo aqui. Essa palavra justo não significa que Noé era perfeito ou sem pecado. Significa que ele andava com Deus pela fé e vivia separado da corrupção daquela geração, como vemos lá em Gênesis 6:9, ou até mesmo em Hebreus 11:7. Isso nos lembra o seguinte, que Deus continua procurando pessoas fiéis em meio a gerações corrompidas. O chamado para Noé também nos lembra do convite de Cristo. Olha só, Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Assim como na arca, o lugar de salvação, Cristo é o nosso refúgio hoje. Não conseguiram entender essa chave? Se a arca era um lugar de proteção, salvação, separava ali os seus, né? Não é? E sua família eram separados na arca. Cristo é essa arca para gente. E ele faz um convite tremendo para gente, né? Vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Forte? Vamos a seguir. Gênesis 7, do 2 ao 3, que diz assim: De todos os animais limpos, tomará para ti 7 e 7, macho e fêmea, mas mas os animais que não são limpos, dois, macho e sua fêmea. Então, o que que ele faz aqui, né? Aqui aparece pela primeira vez uma distinção entre animais limpos e impuros. A lei de Moisés ainda não existia aqui, tá, gente? Mas Deus já estabelecia princípios relacionados ao sacrifício e à preservação. Faz sentido? Ou seja, os animais limpos seriam necessários para o sacrifício, lá em Gênesis 8:20, a gente vai ver isso. A alimentação futura, que a gente vai ver lá em Gênesis 9:3. Os números também aqui possuem um significado magnífico. Dois, quando ele fala dois, fala de preservação da espécie, um macho e uma fêmea. Quando ele fala sete, que é um número frequentemente, ele aponta para plenitude, provisão divina. Nada foi deixado ao acaso. Deus aqui faz
tudo de forma pensada. Deus estava preservando a continuação da criação. Isso mostra que o Senhor não apenas salva, ele também preserva o futuro. Ele preparou ali tudo para o futuro. Faz sentido? Uau! Vamos adiante. Gênesis 7:4, que diz o seguinte: Porque, passado ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Olha que forte isso. Deus anuncia o tempo exato, mais 7 dias. Mesmo após décadas de advertência, por meio da vida e da pregação de Noé, Deus ainda concede um período final de oportunidade. Aqui vemos a paciência divina. O Senhor não tem prazer no juízo. O número 40 aparece repetidas vezes na Bíblia como um período de prova, transformação. A gente vai ver esse mesmo 40 lá em 40 dias de Moisés no monte, 40 anos no deserto. Vamos ver também 40 dias de Jesus em jejum. O dilúvio também seria um período de juízo e até purificação. O trabalho de Noé havia terminado. Agora chegava o tempo do julgamento. Quando a gente vai no próximo verso, a gente vai ver o seguinte: E fez Noé conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara. Uma frase simples, né? Só que ela tem um significado gigantesco. Noé não discutiu, não adaptou, não negociou, ele apenas obedeceu. A verdadeira fé produz obediência. Muitas pessoas desejam proteção divina sem submissão divina, mas Noé nos ensina que bênção e obediência caminham junto. Não tem como uma coisa andar distante da outra. Quando a gente avançando um pouquinho mais aqui, a gente vai lá em Gênesis 7:6, diz o seguinte: E era Noé de idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio por sobre a terra. Agora, Noé tem 600 anos, é o que a Bíblia diz, né? A construção da arca provavelmente levou décadas. E isso mostra algo muito importante aos nossos corações. Seguinte, a obediência de longo prazo faz parte da caminhada com Deus. Hoje, muitos querem respostas até que rápidas, né? Esse mundo maluco que a gente vive, mas Deus frequentemente trabalha através de um processo. Tudo tem um processo. Noé perseverou por anos sem chuva. Fé verdadeira continua sendo a obediência, mesmo quando ainda não vê resultado. Faz sentido? A verdadeira fé, ela é obediência, mesmo quando ainda não se vê resultado. Quando a gente avança um pouquinho mais, vai lá em Gênesis 7:7, a gente vê o seguinte: E entrou Noé na arca, e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos. Ou seja, Noé entra somente quando Deus ordena. Olha que forte. Isso revela dependência espiritual. Ele sabia que a arca era proteção, mas aguardou o momento certo. Uma lição aqui linda, beleza? Preste atenção. Não basta estar no lugar certo, é necessário mover-se no tempo de Deus. A arca, muitas vezes, nos lembra a Cristo. Fora dela havia juízo, dentro dela há segurança. Fora de Cristo há juízo, dentro de Cristo há segurança. E muitas vezes a gente tem que esperar o momento certo, o momento em que Deus fala, faça, e aí façamos. E a gente muitas vezes quer fazer com a força do nosso próprio braço. Avançando um pouquinho mais, lá em Gênesis 7:8, diz o seguinte: Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todos os répteis sobre a terra. Ou seja, os animais chegam em perfeita ordem. A Bíblia mostra que Deus os conduz até Noé. Isso faz a gente relembrar aqui de Gênesis 2, né? Quando Deus trouxe os animais até Adão, para Adão dar os nomes lá, né? E mesmo, olha só que coisa maravilhosa.
O mesmo Deus que criou continuava governando sua criação. Agora imagina essa cena, gente. Imagina, eu fico pensando, né? Imagina essa cena: leões, pássaros, répteis, animais selvagens, tudo obedecendo à voz do Criador. Uau! E agora só, o homem, ele resiste a Deus, mas a criação reconhece o seu Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Aquele que é criatura de Deus reconhece o seu Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Aquele que está longe de Deus, ele resiste à voz de Deus, né? Vamos continuar. Gênesis 7, 10 diz o seguinte: E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Ou seja, 7 dias passaram. Talvez parecesse silêncio, talvez muitos zombassem, mas o relógio de Deus continuava avançando. Existe uma verdade importante aqui. O fato de o juízo demorar não significa que ele não virá. A misericórdia concede tempo, mas não elimina a responsabilidade. Isso é bom ficar claro em nossas cabeças e em nossos corações. Quando a gente continua aqui lendo, né, a gente vai lá para Gênesis 7:11, diz o seguinte: No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes de água do abismo e as janelas dos céus se abriram. Ou seja, as fontes do grande abismo se abriram, as janelas do céu se abriram. Ou seja, o dilúvio vem de cima e de baixo, vem de todo lugar. Não foi apenas uma chuva, né? As profundezas da terra também se abriram. O texto descreve um cataclisma global. Você consegue enxergar isso? O que o texto está descrevendo? Ou seja, as águas subterrâneas explodem, o céu se derrama, a criação inteira parece entrar em convulsão. E isso mostra a gravidade do pecado. O juízo divino não é impossível, é resposta à corrupção que tomou a terra. Chove 40 dias e 40 noites, sem pausa, sem interrupção. Olha que coisa forte aqui. E a gente continua lendo lá em Gênesis, vamos continuar aqui, lá em Gênesis 7:13, aqui 7:13, fala o seguinte: E no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos, e vai adiante. Eles e todos os animais conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se arrasta sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, pássaros de toda a qualidade. No 15, a gente vai ver o seguinte: E toda a carne em que havia espírito de vida entraram de dois em dois, para junto de Noé na arca. Já no 16, a gente vê o seguinte: E os que entraram eram macho, fêmea de toda a carne, como Deus lhe como Deus havia ordenado. E o Senhor fechou dentro. Agora, presta atenção nisso, como é forte. Esta talvez seja uma frase mais poderosa do capítulo 7. O Senhor fechou dentro. Ou seja, Noé, não foi Noé quem fechou a porta, foi Deus. Isso fala de segurança divina. Quando Deus sela algo, ninguém pode desfazer. A proteção não estava na habilidade de Noé, nem na madeira, perdão, nem na madeira da arca. Estava no cuidado do Senhor. Isso lembra as palavras de Jesus, que está lá em João 10:28. Ninguém as arrebatará da minha mão. Quando a gente continua lendo Gênesis, e a gente vai lá para o 17 e para o 18, a gente vê o seguinte: E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas e elevaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. Já no 18, a gente vê o seguinte: E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. Ou seja, cresceu o dilúvio 40 dias sobre a terra, ou seja, as águas aumentaram, a arca começou a flutuar. Aquilo que parecia estranho, até mesmo exagerado, agora revela seu propósito. Muitas vezes,
Deus nos manda construir disciplinas espirituais que não entendemos no momento, mas quando chegam as tempestades, compreendemos. A arca não impediu a tempestade, gente. Você conseguiu pegar essa chave? A arca não impede a tempestade, mas preservou Noé durante ela. E isso fala muito sobre a vida cristã. Deus nem sempre nos livra da tempestade, mas promete estar conosco dentro dela. Uau! Vamos continuar. Gênesis 19, 20, do 7, do 19 ao 20, tá bom? E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que haviam debaixo do céu foram cobertos. Já no 20, ele fala o seguinte: 15 covados acima prevaleceram as águas, e os montes foram todos cobertos, né? Então, ou seja, presta atenção nessa frase. E todos os altos montes foram cobertos. O texto enfatiza a universalidade do dilúvio. As águas cobrem tudo. Os montes desaparecem. 15 côvados acima. Nada ficou acima do juízo. Isso revela algo muito sério para a gente. Não existe refúgio contra Deus fora daquilo que Deus oferece. Somente a arca permaneceu. Somente aquilo que Deus aprovou resistiu. Ou seja, só resiste aquilo que Deus aprova. Vamos continuar? Perdão. Gênesis 7, do 21 ao 22 agora, tá bom? E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todo o homem. No 22 fala o seguinte: tudo o que tinha fôlego de espírito que havia em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. No 23, assim foi destruído todo ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave. Olha só que coisa forte isso aqui. Ou seja, e foram extintos da terra. Somente Noé e os que com ele estavam na arca ficaram vivos. Olha que interessante isso. O relato até torna-se pesado quando a gente olha isso, né? Homens, animais, aves, tudo morre que está fora da arca. O pecado sempre produz morte. O Éden trouxe vida, a rebelião trouxe destruição. Mas observe um detalhe: somente ficou Noé e os que com eles estavam na arca ficaram vivos. Somente aqueles que estão em Jesus Cristo vão receber a vida eterna. Conseguiram pegar essa chave? Ou seja, Deus faz distinção entre juízo e salvação. O mesmo evento que foi destruição para uns tornou-se preservação para outros. Faz uma alusão aqui, olha só. Imagina no juízo final. Será destruição para aqueles que não aceitaram Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador. Mas já para aqueles que estão andando reto, justo, será um momento de preservação, de salvação, de vida eterna com o Altíssimo. Pegou essa chave? Vamos para o Gênesis 7:24, que fala o seguinte: E prevaleceram as águas sobre a terra 50 dias. Olha que forte. E prevaleceram as águas sobre a terra 50 dias. Ou seja, as águas permanecem. O julgamento atinge seu auge. Mas mesmo aqui existe uma esperança, porque a arca continua flutuando. Noé ainda está seguro. O silêncio das águas não significava abandono. E talvez essa seja uma palavra para nós aqui, sabia? Ó, existem estações em que parece que tudo está inundado. Momentos da nossa vida que parece que está tudo inundado. Mas Deus fechou a porta da sua arca. Ele também sustentará você até o tempo de recomeço. Há momentos da nossa vida que parece que está tudo inundado, parece que não vai dar jeito. Mas aquele Deus que fechou a porta da arca, ele fechou a porta da sua arca também, e ele te guarda.
Ele te salva e ele cuida de você e ele vai estar com você até o tempo do recomeço. Gênesis 7 nos mostra três verdades profundas que eu quero trabalhar aqui com vocês. Primeiro, o pecado produz juízo, a obediência produz proteção. A graça de Deus continua oferecendo um caminho de salvação. E dentro da arca, Deus preservava o futuro. Dentro de Jesus Cristo, Deus preserva o nosso futuro na eternidade junto ao Pai. Espero que essa palavra tenha feito sentido para você. Espero que você tenha gostado desse formato. E vamos para frente, porque a história só está começando. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.